A paz do Senhor, glórias sejam dadas a Jesus Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é bom o tempo todo. Que bênção nós podermos estar aqui com os amados, embora sempre dizendo, a saudade de estarmos juntos, pessoalmente, eu acredito que é geral. Todos nós gostaríamos de estar na casa do Senhor esse tempo. No entanto, temos que cumprir esse tempo dessa forma, com o tradicional fique em casa, por causa de nós mesmos, por causa dos outros. Realmente, a dificuldade no nosso país, ela preciso que nós intensifiquemos as orações, a fim de que o Senhor se compadeça de nós, os brasileiros, e possamos ver o agir de Deus e o livramento dessa grande população brasileira. Nós sabemos que são mais de 40 bilhões de brasileiros, são muitos brasileiros, população grande. A Igreja do Senhor Jesus, ela é constituída basicamente disso. Uma boa fatia da estatística de habitantes do Brasil hoje já serve a Jesus. Eu acredito que o Evangelho está sendo expandido muito esse tempo e que o trabalho é esse. A obra é essa, nós não podemos fazer absolutamente nada. Estamos vendo como nós somos impotentes e devemos depender e aprender isso como nunca, depender completamente do Senhor. Mas lendo a Escritura Sagrada no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo de número 8, quando diz que Paulo ora pelos cristãos em Roma e deseja vê-los. Eu já vi muitas vezes esse título desse texto bíblico. Eu já li várias vezes o livro de Romanos, mas esse título agora me chamou a atenção. Eu creio não na mesma escala de intensidade, nem posso comparar ao apóstolo Paulo, mas eu imagino como ele desejava ver os irmãos e penso e sinto no meu coração como desejo ver os irmãos. Ele diz, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações e pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Paulo diz, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido.
para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Na verdade, eu não entendia tão fortemente quanto eu entendo agora o intenso desejo de Paulo ver os irmãos. E ele até diz: eu me propus a ir visitá-los, mas tenho sido impedido. De fato e de verdade, nós estamos impedidos, um grande percentual, de estarmos juntos. Eventualmente, vemos algum irmão por uma extrema necessidade, e agora nós sabemos o que é a falta que o outro faz. Agora, qual é a saudade que bate em nossos corações de estarmos juntos, de nos abraçarmos, de olharmos nos olhos um do outro, de sentir o calor de pegar em uma mão e cumprimentar com a paz do Senhor. É muito forte. Mas aprove a Deus que isso acontecesse. A Bíblia diz que Deus faz tudo o que Ele apraz. Ele faz tudo o que Ele quer. E o apóstolo Paulo aos Romanos também diz: porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Nós estamos aprendendo uma bela de uma lição sobre a importância presencial, a importância de cada um, a reunião no templo, o tempo das visitações nos lares e assim por diante. Dói em nossos corações não podermos estar juntos. Mas eu creio que o Senhor, com a sua bondade e o seu poder, nos permitirá em breve estarmos juntos. Os pastores com as ovelhas com seus pastores, e comungarmos de grandes coisas que o Senhor está fazendo nesse tempo. Como sempre digo, vamos avante, vamos em frente, vamos marchando, impolutamente avançando e ultrapassando os obstáculos diários e vendo que nós não estamos sozinhos. Todos nós, em nossas casas, em nossos lares, estamos desfrutando da companhia de Jesus. Deus abençoe e fortaleça também. Não deixe a sua alma ficar muito triste por conta disso, porque nós sabemos que o vínculo do amor e o amor de Deus que está derramado em nossos corações é que nos tornou uma família. Como nós às vezes comentamos, os laços dessa fraternidade feita por Jesus Cristo. Ela é tão forte, ela é tão consistente, ao ponto de nós até esquecermos que não somos do mesmo sangue humano. Somos diferentes, porém nem nos lembramos disso. O que nós nos lembramos mesmo é que nós somos irmãos. Irmãos em Cristo Jesus. Filhos de Deus, da família do Senhor, cujo irmão mais velho, primogênito, é Jesus Cristo. Deus abençoe, queridos, e que sejamos fortes para esse tempo. Se precisamos chorar de saudade, vamos chorar. Se precisamos sentir essa saudade bem forte, temos a liberdade de fazer isso, porque nós somos irmãos. E qual é o irmão que não sente a saudade do seu irmão? Chegamos a ouvir a voz, chegamos a sentir o cheiro, chegamos a ver a forma, o irmão, tudo. É muito forte. Então eu entendo que Paulo, ele estava
falando justamente sobre isso. Como era difícil não poder ver aqueles irmãos. Louvado seja Deus que nós temos esse sentimento tão forte, tão belo, que não poderia ter sido gerado por outra pessoa, senão pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós somos o povo de Deus, a raça eleita, a nação santa, o povo adquirido de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Mas eu quero trazer a palavra, uma reflexão, talvez até menor do que esse momento que nós já tivemos, mas tão forte quanto ele, porque é a palavra de Deus. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Essa não é a primeira vez que o Senhor me leva a olhar para essa escritura e ter vontade, pelo Espírito Santo, de ministrar nela. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 14 em diante. Fala sobre a pregação de Pedro. Algumas coisas me chamam sempre a atenção quando eu leio esse texto. A pregação de Pedro. Depois da descida do Espírito Santo, agora todos ali cheios do poder de Deus, aprove a Deus que Pedro fosse o homem que se levantasse dentre aqueles irmãos para pregar a palavra. A capacidade sobrenatural que estava em Pedro é que ele estava ali e recebeu o poder de Deus na descida do Espírito Santo. No versículo de número 14 diz, Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Eu fico sempre muito impactada quando o versículo 11 diz que os 11 se levantaram junto com Pedro. Havia uma cumplicidade ali, espiritual, de formas que, mesmo os outros não tendo o que falar e não iriam ser usados falando agora, estão juntos de Pedro, dando todo um suporte, dando toda uma cobertura e certamente dizendo: estamos juntos. E Pedro, então, começa sendo usado pelo Espírito Santo a discursar segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E recita no versículo 16 um texto que está no livro do profeta Joel. Maravilhoso, nós sabemos que esse texto é maravilhoso. Mas eu quero ir adiantando aqui por conta do que Deus me falou para a gente compartilhar aqui com os amados. No versículo de número 22, Pedro diz: Israelitas, escutem o que vou dizer. Então, há uma unção na vida de Pedro agora, ao ponto dele chamar a atenção do povo israelita e dizer: eu quero que vocês prestem atenção ao que eu vou falar. Eu preciso falar algo importante, eu não quero que vocês fiquem dispersos, escutem o que vou dizer. Ele está dizendo: eu tenho uma palavra da parte de Deus, eu quero que vocês estejam atentos
Escutem bem. De quem Pedro estaria falando? Dos outros discípulos? Estaria falando das mulheres que também estavam ali no cenáculo? Estaria falando de todos os acontecimentos últimos com eles ali, esperando a descida do Espírito Santo? Não, ele vai direto ao assunto, ao tema principal da sua pregação, e ele diz: Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Ele diz: e a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Mas ele afirma de forma convicta. Ele diz: porém Deus, versículo de número 24, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Ele está dizendo: nosso Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Pai, porque a morte não podia segurá-lo. Ele estava dizendo: nós temos Jesus Cristo que ressuscitou. A mensagem de Pedro não era uma mensagem qualquer, não era uma mensagem comum, não era uma palavra de acordo com a expectativa das pessoas, mas era a mensagem de Deus que está a respeito de Jesus Cristo. Esse discurso é um dos mais belos que eu já vi, que eu já pude ler e que eu já pude receber no meu coração. Aí ele fala sobre Jesus Cristo de uma maneira convicta da sua ressurreição, do seu poder e da sua força. No versículo de número 29, Pedro, mais uma vez, chama a atenção dos seus ouvintes e chama-os de irmãos e diz: irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que por um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Que maravilha! O poder de Deus estava sobre Pedro. A intrepidez para pregar e anunciar sobre Jesus Cristo. Havia uma unção para o ministério que Deus lhe havia reservado. E ele ainda continua dizendo no versículo 33. Por isso que eu digo que esse discurso de Pedro me causa impacto todas as vezes que eu leio. São mais de 30 anos. E cada vez que eu leio o discurso de Pedro, fico extremamente feliz. E observo a sua vida. E peço, Deus me capacita também, para que eu possa falar, assim como Pedro falou ao teu respeito. Ele diz: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido, pois, a promessa, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. E ele diz: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma:
ele fala que Davi diz que o Senhor é ressuscitado. Versículo 36, Pedro diz: portanto, toda a Israel, a casa de Israel, esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Não havia medo em Pedro. Não havia relutância em Pedro. Não havia timidez em Pedro. Não havia inverdade em Pedro. Mas havia unção, poder para falar sobre Jesus Cristo. Talvez você diga: aonde é que a pastora Beth está querendo chegar com essa leitura do discurso de Pedro, até salientando sobre as chamadas de atenção que Pedro fazia aos israelitas? Eu quero chegar a um ponto agora, para dizer para você que quando você foi batizado com o Espírito Santo, quando você foi transformado em um servo de Deus, quando você foi chamado para servir a Jesus Cristo, quando você foi comissionado por Jesus para ir pregar o evangelho dele a toda criatura, você não está fazendo isso sem o poder de Deus na sua vida. E que você não deve ter esse poder para apenas um deleite pessoal, um deleite individual, mas para anunciar que Jesus Cristo foi feito Senhor e Cristo. Necessário que nós peçamos ao Senhor para nos encorajar esse tempo. As portas estão abertas para a pregação do Evangelho em plena pandemia desse coronavírus. As portas se abriram. As pessoas estão querendo ouvir algo que lhes faça mais confortáveis ou mais, com mais confiança. E você pode apontar para Jesus Cristo e dizer: é Jesus Cristo que você precisa, é de Jesus que você necessita agora. E não ter medo de dizer: todos os deuses que vocês têm procurado não têm servido, e eles não vão resolver, agora é Jesus. Pedro estava capacitado para aquela obra. Nós também temos recebido do mesmo Espírito Santo que estava sobre Pedro, e nós estamos então desafiados a fazermos a obra também agora nesse tempo, como nunca. A pergunta é: estamos fazendo? Estamos ministrando? Estamos declarando às pessoas a necessidade absoluta deles terem conhecimento sobre Jesus? Se não estamos, queridos, vamos começar logo. O tempo urge, tem que ser rápido agora. No versículo 37, diz assim a Escritura: quando ouviram isso, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Nós temos que nos relacionar com as pessoas nesse tempo de tal forma, deixar o Espírito Santo nos usar de tal forma que elas perguntem também, como perguntaram a Pedro: o que é que eu tenho que fazer então nesse tempo? Para que nós, assim como Pedro, possamos dizer às pessoas: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados e para que vocês possam receber o dom do Espírito Santo. Vamos provocar essa sede, vamos provocar nas pessoas esse desejo de saber o que eu tenho que fazer então agora. O que eu tenho que atitude eu tenho que tomar? E você possa, como Pedro, responder: arrependa-se dos seus pecados. Jesus quer salvar você.
E até você dizer, como disse também Pedro, versículo de número 39, porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo pode estar sobre muitos. Nós temos dons espirituais. Nós recebemos porções abundantes do poder de Deus para realizarmos a obra do Senhor a contento da sua expectativa, da expectativa do Santo de Israel. Pedro, intrépido, ousado, encorajado, não mais um Pedro medroso, não mais tímido, nem envergonhado, nem negando ao Senhor, diz para aqueles homens, a última parte do versículo de número 40, salvem-se desta geração perversa. Resultado, versículo de número 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro, interessante a gente ler esse verso dessa maneira. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quem era o instrumento? Quem era o canal? Quem era o vaso? Pedro. Pedro, um homem comum, mas um homem que sabia da responsabilidade que repousava sobre ele quando ele tinha ido com os demais irmãos até o cenáculo. Jesus Cristo havia falado com aqueles homens, com aquelas mulheres, olha, vocês não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois ele diz, porque vocês serão minhas testemunhas. Vocês haverão de ser testemunhas da minha palavra. Vocês terão que abrir as bocas para dizer o que eu quero que vocês digam. E ele disse, vocês receberão poder. Atos 1, versículo 8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e em Samaria e até os confins da terra. A nossa Jerusalém agora é Itabuna. Mas a nossa Jerusalém pode ser até em outro país, porque nós temos essa facilidade através da tecnologia de ultrapassar essas barreiras que eram as estradas, as viagens. Agora nós podemos chegar em qualquer lugar, num instante, questão de segundos, e deixar uma palavra da parte do Senhor. Então nós podemos ser testemunhas de Jesus agora, diferentemente daquele tempo, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, dentro da sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e para outros países. A palavra é essa. Pedro discursou. Pedro pregou. Resultado não foi pequeno. Quase 3.000 almas só naquele momento. O reino de Deus expandiu. A igreja cresceu. E Pedro não parou ali depois do discurso, depois do dia de Pentecostes, ele não parou. Se você continuar lendo o livro de Atos, você vai encontrar
momentos tremendos, onde Deus usava também Pedro. O desafio é, você precisa ser um Pedro no século 21. Você precisa ser uma testemunha intrépida. Você precisa ser corajoso. Você precisa deixar Deus lhe usar para dizer aos pecadores: somente Jesus Cristo salva. Para dizer aos pecadores: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Para ter coragem de dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para ter coragem de dizer: os ídolos não salvam. O mundo está jazindo no maligno e você precisa ser salvo logo. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, seguindo-se depois o juízo. Que tal você dizer para as pessoas: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E explicar esse verso bem direitinho para as pessoas. Preciso. Deus está procurando você. Jesus Cristo disse naquele tempo, há 2000 anos atrás: orai para que venham mais trabalhadores, porque os campos, aleluia, estão brancos para a ceifa. O campo está branco na sua casa, na sua família, para você colher agora. Precisa ignorância? Não. Precisa arrogância? Não. Precisa sabedoria, unção, coragem, e Deus vai fazer a obra. Esse é tempo para pregar o evangelho. Queira ser usado também. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito. Tu falaste, Senhor, aos nossos corações de maneira forte. Quando lemos essa escritura sobre Pedro, e quando lemos outros momentos da vida de Pedro, nós vemos que vaso ele se tornou após o recebimento do dom do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Nós precisamos também, Senhor, queremos também, Senhor, sermos instrumentos para teu louvor e para a tua glória. Capaz de tocar em corações com a tua palavra, que é como um martelo que esmiuça uma pedra. De tocar nos corações com a tua palavra, Senhor, que pode transformar uma pessoa pecadora numa nova criatura, Senhor. Ó Deus, desperta a tua igreja. Acorda, Senhor, o teu povo, a nós, a fim de que nós saiamos nesse tempo, chorando, gemendo, mas queremos voltar, como diz o salmista, com alegria, trazendo os molhos. Capacite as mulheres, Senhor, para falarem sobre Jesus. Capacita, meu Deus, os homens, os pregadores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os irmãos, enfim, a pregarem o evangelho da paz, o evangelho da salvação. E que nós possamos voltar trazendo os molhos. Eu sei que tem pais que querem ganhar filhos para Jesus. Eu sei que tem filhos que querem ganhar os pais para Jesus. Eu sei que tem irmãos que querem ganhar vizinhos para Jesus. Eu sei que tem empregados que querem ganhar os seus patrões para Jesus. Que o teu poder se manifeste, aleluia, de forma que haja impetuosidade vinda dos altos céus
para que cada um de nós seja um instrumento para o louvor da tua glória. Também, Senhor, aproveitando esse momento de oração, juntos, queremos orar pelo poder que há no nome de Jesus, pela autoridade que nos foi outorgada por Jesus Cristo, para repreender demônios, para repreender os espíritos destruidores, para repreender as obras infrutuosas das trevas, porque Jesus Cristo disse que daria poder para que nós, os seus discípulos, pudéssemos repreender demônios. E em nome de Jesus, nós ordenamos a toda casta de demônios, espíritos destruidores, espíritos que maquinam o mal e trabalham para realizar os seus intentos perversos, sejam derrotados, repreendidos em nome de Jesus. Guarda, Senhor, os teus servos, as tuas servas, as famílias, todos, Senhor, sejam guardados. Os patrimônios que pertencem, Senhor, às denominações, às instituições, mas que são fruto de investimentos do povo de Deus. Coloca arcanjos, anjos poderosos, Senhor. Também nas entradas das cidades, nas encruzilhadas, nas vielas, nas vilas, nas praças, em todos os lugares, Senhor, coloque seus anjos, Pai, com as suas espadas flamejantes para destruir a obra de Satanás, a obra dos demônios. Nos ajude para essa noite, Senhor. Também intercedemos por todos os que estão acometidos desse vírus. Ó Deus, estende tua mão, Senhor, de milagres, a tua mão de cura, a tua mão poderosa para repreender aquela enfermidade. Traz cura, Senhor. Que o número de curados, que a imprensa muitas vezes tem dificuldade para divulgar, porque divulga mais o pânico com a alegria do que as curas. Elas aumentem, as curas aumentem, Senhor. E vidas sejam preservadas, até porque muitas delas nem podem morrer ainda, porque não conheceram Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, com a tua igreja, com o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, queridos. Grande abraço. Shalom. Até outra hora. Deus abençoe.